Bom dia, boa tarde, boa noite, senhores e senhoras, rapazes e raposas, amores e amoras, tudo bem com vocês? Nós temos uma aulinha aqui hoje de resolução de exercícios do capítulo 2, módulo 10 e 11 da página 216, beleza? Então, começando aí, nosso assunto é dispersão humana no mundo e o exercício de aplicação número 1 diz assim: o estudo revelou que a Índia deverá atingir 1,53 bilhão e 1,68 bilhão em 2030 e 2050, respectivamente. Já a população da China chegará a 1,42 bilhão até meados de 2030 e depois cairá para 1,34 bilhão até 2050. Com base no trecho apresentado, responda as questões. Letra A. Quais dados e quais relações que a reportagem apresenta sobre a população da China e da Índia para 2050? Então, basicamente o que você tem que responder é que a população da Índia vai superar a população da China. A população da Índia vai continuar crescendo e a população da China vai atingir um topo e a partir daí vai começar a descer, beleza? Na letra B, passando o slide aqui, como é possível saber os valores de população para o futuro? Então, é importante a gente saber que esses valores eles não são reais, são projeções que elas podem se confirmar ou não. Então, apenas esperando o futuro para a gente ter uma certeza absoluta se esse fato vai acontecer ou não. Mas essas medidas elas são feitas baseadas em projeções, ou seja, utilizando a média de crescimento atual, tá? Na letra C, diz assim, como essas diferenças no crescimento populacional da Índia e da China podem ser explicadas. Então, primeiramente no caso da China, passou por várias décadas por uma política populacional chamada política do filho único, onde apenas um filho poderia existir para cada casal. Então, a gente tem uma média que ela é chamada de taxa de reposição populacional. Quando as famílias têm uma média de 2 filhos por casal, isso vai significar que a população não vai nem crescer e nem diminuir. Enquanto que quando essa média é abaixo de 2 filhos por casal, a tendência é de uma queda na população. E quando eu tenho acima de 2 filhos por casal, a tendência é de crescimento da população. Então, quando eu olho para a média chinesa, ela é abaixo de 1, porque é política do filho único, então só poderia ter um filho. Com isso, o que acaba acontecendo? A população da China tende a chegar num topo e começar a diminuir, enquanto que a população da Índia, tende a continuar crescendo. Motivo: falta de estrutura do Estado, muitas vezes as pessoas não têm acesso lá a métodos contraceptivos, fora uma questão cultural, lá é permitido na Índia a poligamia oficial, ou seja, o homem pode casar com várias mulheres e com isso se estimula uma grande quantidade de filhos, beleza? No exercício de número 2 é um exercício de alternativas. Então temos lá dizendo assim: sobre a densidade demográfica é correto afirmar que... E a alternativa mais correta que tem é a letra A, que diz assim, é obtida pela relação entre o valor da população e a superfície por onde essa população está distribuída. Ou seja, em outras palavras, a gente pega a quantidade total da população daquele território e divide pela área do território, tá? Então, um exemplo, no Brasil hoje a gente tem 208 milhões aproximadamente de habitantes, e nossa área territorial é de 8,5 milhão de quilômetros quadrados, ou seja, eu vou pegar esses 208 milhões e dividir por 8,5 milhão de quilômetros quadrados. Beleza, pessoal? O terceiro exercício diz assim, que é um exercício proposto. Quais são as principais diferenças entre as teorias demográficas do malthusianismo e a teoria reformista? Então, o malthusianismo ele vai entender que a pobreza ela é gerada pelo grande crescimento populacional. Então, se eu resolver a questão da quantidade de filhos por família, eu resolvo o problema da pobreza, tá? Já a teoria reformista já pensa exatamente ao contrário da malthusiana. Ela já vai entender que a pobreza ela é geradora de uma maior quantidade de filhos. Então eu tenho que primeiro resolver a questão da pobreza para depois resolver essa questão da grande quantidade de filhos. Ok, pessoal? Então espero que não tenha ficado nenhuma dúvida aí. Um excelente dia para vocês e fala tchau para mim.